galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. O tema, números romanos, contagens do tempo. Oh, professor, eu sempre queria estudar sobre isso mesmo, sabe? E tem uns macetes, umas dicas bacanas. Bora lá? Vamos embarcar essa aventura junto conosco? Então eu vou apresentar para vocês o objetivo desta aula. Apresentar formas de divisão do tempo. Esclarecer o uso de algarismos romanos na escrita dos séculos. Eu sempre gosto de curtir com vocês no início desta aula, que vocês fossem agora os historiadores ativos. Como é que faz isso, professor? Vocês me ajudem aí, analisando a imagem e, inclusive, interpretando esse texto. Bora lá? Me ajudem? Você sabe qual é o ano mencionado na imagem? Vamos lá, então assim, conheceriam, já ouviram, já viram, sabem o que representa essa estátua? E aqui, Roma, a Segóvia, em el bilenario de su aqueduto, que era uma espécie de um sistema de água que os romanos inventaram na antiguidade para abastecer as cidades de uma forma flutuante não, né? Uma forma alta, construída com tijolos, pedras, para que não fosse contaminado a água por povos rivais. E aqui está o número, MCM, XX e V. Meu Deus, professor! Eu nunca vi esse número, professor! Não conhece? Vamos lá então. MCM, XX e V corresponde ao ano de 1974. Fiz questão de dar um close. Gostei. M em 1000. CM 900, 1900. L 50. XX 70, 20, 50 mais 20, 70. O I e o V significa 4. Somando tudo, 1974. Os números romanos formam um sistema numérico, criado há cerca de 2000 anos atrás na Roma Antiga. Aqui vocês têm uma representação de um desenho de GIF, de um relógio de ponteiro com números romanos. Você sabe dizer qual é o horário nos relógios de ponteiro? Galerinha, vou puxar a orelha de vocês em uma atividade para casa para você conversar com o papai, com a mamãe, com o tio, com a vovó, com a vovó, né? Tem que aprender a olhar relógios de ponteiros. Vivemos numa sociedade moderna aí de celulares, relógios digitais, que o cara olha para os ponteiros e fica olhando assim, meu Deus, que hora é essa? Sim, é verdade. As novas gerações não estão sabendo olhar relógio de ponteiro. Fica a vocês esse desafio para aprender. E pode me encontrar aí, viu? Depois me manda lá uma mensagem assim, professor, eu aprendi a olhar relógio de ponteiro. Foi por causa do professor. Conversa lá com a tua família, pra vocês aprenderem porque está se perdendo isso. E para piorar, alguns números de relógio de ponteiro são em romanos. Aí quem não sabe romano também piora ainda. Por muito tempo esse sistema foi a principal forma de representação numérica na Europa. E atualmente é utilizado para indicar séculos, capítulos de livros, nomes de imperadores, reis, papas, etc. Esse sistema utiliza 7 letras para indicar o número. 1 é a letra I, o 5 é o V, o 10 é o X, o 50 é o L, o 100 é o C, 500 é o D e o M, né, de milênio, tá até fácil vocês decorarem, é o 1000. Agora é com vocês, viu? Copie a pergunta no seu caderno e responda. Os números romanos foram criados há 2000 anos na Roma Antiga. E atualmente, em que são utilizados os números romanos? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Bora lá que o Gies está junto conosco? Atualmente, os números romanos são utilizados para indicar séculos, capítulos de livros e nomes de imperadores, reis, papas. Bom, existem algumas regras, né, principais regras aí para se entender os números romanos. Por exemplo, o número 1. As letras I, que é 1, né, X, 10, C, 100, M, 1000, só podem ser repetidos 3 vezes consecutivas. Por exemplo, I, é o quê? 3, né? 1, 2, 3. X, cada X é 10, 10, 20, 30. Não pode se passar mais do que 3 vezes. No princípio subtrativo, quando duas letras são diferentes e a de menor valor antecede a de maior valor, subtrai os seus valores. Por exemplo, IV é 4. Por quê? O V é 5, o I é 1. Então se faz 5 menos 1, que dá 4. XLV. O X é 10. O LV é 55. 55 menos 10, 45. Tem mais 2 regrinhas. Tem o princípio aditivo, aquele que soma. Então, por exemplo, se o valor maior, o número maior estiver na frente e o menor atrás, você soma eles. Por exemplo, o V e o I. Pega o 5 mais 1, dá 6. O L, I. L é 50, 3 Is é 3, 53. Quarta regrinha. Colocando-se um traço sobre uma ou mais letras, seu valor é multiplicado por 1000. Observe que nas tabelas ao lado, com os números romanos, não existe o número 0. Isso é muito interessante, os romanos não tinham essa noção de 0. Ou era 1 ou não tinha. Mas o 0 não existia para eles. Então, 1, o I, 2 Is é 2, 3 Is é 3, o IV, o 4 e por assim adiante. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre a nossa divisão do tempo, o nosso calendário. Bom, primeira coisa, assim, é o calendário cristão. Por que isso, professor? Primeiro, porque ele tem, inclusive, a sua origem da Igreja Católica. 1580, o Papa Gregório mandou que oficializasse um novo calendário atualizado, ou melhor, atualizando ele do calendário juliano, né, que era um calendário criado na época do imperador Júlio César, antes de Cristo, mas que se manteve muitas organizações semelhantes. Inclusive aí a origem de alguns nomes, por exemplo, o mês que eu nasci, agosto, vem do Santo Agostinho, um exemplo dessa origem e a forte, né, presença cristã no nosso calendário. Então esse é o primeiro ponto. O nosso calendário divide o tempo em dia, mês e ano e décadas, né? 10 anos. Séculos, 100 anos, e milênios, 1000 anos. O calendário mais usado no Brasil é o calendário cristão. Portanto, nós dividimos o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Não existe o ano 0 no nosso calendário também. Ou é o ano 1, o ano que Jesus Cristo nasceu, de acordo com o calendário gregoriano, ou é o ano 1 antes de Cristo. Um ano que está faltando para se chegar no ano do nascimento de Jesus Cristo. Copie a pergunta do seu caderno e responda. No Brasil, o calendário mais usado é o... Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei, bora lá, vamos corrigir essa. Calendário mais usado no Brasil é o calendário cristão. Portanto, dividimos o tempo em antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. Não tem nada a ver com aquela banda de rock, não. Está ligado, então, ao nascimento de Cristo. Significa dizer, então, que nós estamos no ano 2022 após o nascimento de Cristo. Ok? Sim, existe hoje uns estudos, pensadores, né? Até mesmo, enfim, representantes da própria igreja, que acredita que há uma margem de erro aí, né? 3, 4 anos para mais, inclusive, que pode ter ocorrido um erro usado no nascimento. Primeiro, porque não se sabe nem o dia que Jesus Cristo nasceu. Como assim, professor? Não é 25 de dezembro? Não, o Natal, a data escolhida, está mais por um lado simbólico, né? Uma simbologia da escolha da data, inclusive é o dia dos solstícios, né? Tinha até uma questão religiosa aí, do que a data certa, não se sabe o dia, né? E em alguns pontos, inclusive, quando se traça e se compara com o ano que o rei Herodes, né? Ali da região da Judéia, e algumas situações que aconteceram não batem, e tudo isso daí se discute que pode haver um erro aí de 3 a 4 anos. Tá, professor, por que não mudam? Porque isso é um colapso no mundo, né? Pelo menos no mundo cristão, né? Que utiliza o calendário gregoriano. Na dúvida, mantiveram e sabendo que há um percentual aí de erro. O século é uma unidade de tempo muito usada por historiadores e geralmente é escrita em números romanos, século 3, século 15, século 20. Há 2 regras básicas, práticas, para saber a que século nós estamos. Quando o ano termina em 0, é só eliminar ele e você já vai saber qual que é o século. Então, assim, 1200, como é que eu faço para saber o século? Elimina os 2 zeros, que está aqui em amarelo nesse slide, você tem o século 12. 1900, elimina os 2 zeros, você tem o número 19, é o século que você tem em romano, século 19. Aí tem uma segunda regrinha. Quando o ano não termina em 0, você elimina os 2 números e acrescenta 1. Então, 1995, qual que é o século? Você elimina os 2 últimos números, tem o número 19, mais 1, século 20. 1233. Elimina o 33, fica 12, acrescenta 1, século 13. Vale observar que essas regras são válidas para calcular tanto os séculos anteriores quanto os posteriores ao nascimento de Cristo. Com vocês novamente, explique quais são as 2 regras práticas estudadas nesta aula para saber a que século pertence determinado ano. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, vamos lá. Quando o ano termina em 0, é só eliminar ele e o número que sobrar é o século. Tipo 1900. Elimina 2 zeros, fica 19. Qual que é o século? 19. X e X. Agora tem um problema. Se você não sabe os números romanos, não vai saber, né? Fazer essa regra básica. Vai ter que... Não tem jeito. É tipo tabela de tabuada. Vai ter que pegar o I, saber que é 1, 2 Is é 2, 3 Is é 3, que o I e o V é 4, né? Que o V é 5, que o V e o I é 6 e por aí adiante. Isso daí não tem jeito, tem que memorizar. Como você fez, professor? Estudando. Quando o ano não termina em 0, você elimina os dois últimos números e acrescenta 1. 1301. O que você faz? Tira o 0, 1, fica 13, acrescenta 1, século 14. 1301 é o século 14. Se fosse 1300, é o século 13. Porque você retira os dois zeros, fica o 13, século 13. Eu gosto daí. Estudamos a contagem do tempo em unidades como ano, década, século, milênio e o uso dos números romanos para identificar os séculos. Vimos algumas fórmulas para contar o tempo com os números romanos, inclusive nos relógios de ponteiro. Bom, resumindo tudo é uma construção humana. Não importa em que momento os romanos, né, por isso que é números romanos, né? Não importa nós hoje, tudo é uma construção dos seres humanos para contar o tempo, para se situar no espaço temporal, para se entender aonde nós estamos e se localizar. E, através disso, organizar toda a sociedade. Né? Organizar o dia, o ano, o aniversário, a idade, o banco, o sistema financeiro, tudo. Só para isso. Só para organizar a vida. Fechou? Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei dessa aula. Meio estranha. A história da matemática. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!